Vamos pegar aqui um exemplo da Fernanda Carolina Santos, que foi redação nota 1000 do Enem 2018. Então vamos lá. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, primeiro, você está percebendo que aqui é uma introdução de uma redação, mas é uma introdução até relativamente longa e que é composta só por 2 períodos. Você percebeu isso? Você percebeu que só há 2 períodos aqui? Por acaso o seu professor ele te estimula a fazer isso? Ou pelo contrário, ele te desestimula? Fala, olha, não faça períodos longos. Aí só para te dizer, essa redação aqui foi nota 1000, ou seja, isso aqui não tirou o ponto do aluno, tá? Da aluna, da candidata, na verdade, né? Do Enem. Isso aqui não tirou o ponto da candidata e mais. Essa redação ela foi publicada ali naquele manual do candidato do Enem, acho que de 2019, e aí ele trouxe ali as melhores redações, melhores não, algumas das redações nota 1000 de 2018, e essas redações elas são comentadas, não são lá? Vocês já devem ter olhado o manual do candidato, você percebeu que há um comentário ali pela equipe de professores que são colaboradores lá do Enem. E o professor que comentou essa redação disse que não há nenhum desvio gramatical e que a articulação sintática está perfeita. E eu concordo em gênero e número que essa introdução está muito bem feita e que a articulação sintática está perfeita. Eu concordo em gênero e número. Agora, por que você no seu curso de redação ou na sua escola é desestimulado a fazer isso aqui? Porque isso aqui dá trabalho fazer, dá trabalho para um professor ensinar isso para um aluno. Você precisa dominar muito bem a articulação sintática para poder fazer algo como o que foi feito nessa introdução. Para você dominar a articulação sintática, você precisa nada que dominar pelo menos 2/3 da gramática, que é a morfologia e a sintaxe. E quando eu digo dominar, não é só saber classificar orações. Isso aí é um conhecimento muito rasteiro. Você precisa trabalhar, saber articular as orações, diversas orações de tipos de subordinação diferentes. Você precisa saber articular, dosando orações reduzidas com orações desenvolvidas. Você percebe aqui que vamos trabalhar mais com esse segundo período aqui, ó, que começa aqui, em embora. Olha, começa com oração desenvolvida. Não, começa com oração subordinada, embora seja concessiva, né? Aí entra com a oração principal. Aí entra com outra oração subordinada, intercalada por uma oração subordinada, por outra oração subordinada. Aqui entra a oração reduzida. Aqui entra outra oração subordinada, só que adjetiva, né? Desenvolvida. Quer dizer, está muito bem trabalhada a articulação dessa oração. Muito bem trabalhada. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Pegando esse último período aqui, ó.
embora seja uma obra ficcional, você percebe que a oração principal aqui, a informação essencial desse período está no lugar correto? Qual que é a informação essencial aqui? Que o Matrix é uma obra ficcional? Não. Isso não é a informação para a qual o autor da redação quis dar o destaque. Não é. O que ele quis dar o destaque era o quê? Que o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Essa é a informação essencial e que, de uma forma correta, de uma forma precisa, foi dada o destaque. Por quê? Por que é a informação essencial? Porque ela precisava fazer o link entre a obra e o contexto atual. Aliás, um link muito bem feito aí. Trazer ali uma ilustração e dessa ilustração propor uma analogia entre o que acontece na obra e o que acontece nos dias atuais. Então, quer dizer, para trazer esse conhecimento cultural que foi mencionado ali, que é do filme, para os nossos dias, ela precisava colocar em destaque essa informação que se assemelha ao contexto atual em que a gente vive. Ela precisava colocar em destaque isso. E fez isso de uma forma perfeita. E outra coisa que eu queria comentar aqui é o seguinte, aqui entram outras orações subordinadas intercaladas, né? Entra uma causal, né? Pois os mecanismos tecnológicos. Só que aqui existe uma oração comparativa que foi também, de uma forma bem feita, antecipada. Para quê? Para dar destaque a essa subordinada causal. Que se ela colocasse assim, ó, pois os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, assim como na obra. A alienação que os mecanismos tecnológicos promovem não teria o destaque necessário se essa informação que compara estivesse lá no final, não teria. Então, quer dizer, ela manteve a força dessa informação, de os mecanismos tecnológicos terem contribuído para isso, antecipando essa oração comparativa, mais ou menos aquilo que eu falei quando eu dei aquele exemplo do período tenso e do período frouxo. Ela manteve o período tenso aqui, antecipando essa oração comparativa. E aí ela ainda agrega a esse período uma oração causal reduzida. Quer dizer, qual é a causa dessa alienação? Os filtros de informações impostos pela mídia. E ainda acrescenta uma oração adjetiva com um sentido de consequência, que influencia negativamente. Quer dizer, um trabalho muito bem elaborado ali, né, nas orações. Isso desmistifica muita coisa. Você não pode usar períodos longos? Quem disse isso? Não estão querendo te ensinar. Então, dá trabalho isso. Para eu ensinar isso para um aluno, eu preciso ensinar a morfologia, ele precisa estar com a morfologia, dominando a morfologia para entrar na sintaxe e trabalhar com a sintaxe com ele de uma forma diferenciada, mostrando os valores das orações. Não só qual oração é qual ali dentro do período, não. Eu tenho que mostrar para ele os valores das orações. E vou além, eu tenho que mostrar não só os valores, mas diferentes formas dele articular aquela circunstância que a oração está propondo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui quando ele propõe uma oração causal, nesse pois aqui, ó, e dá uma intercalada e depois continua aqui, ó, os mecanismos, tal. Ele poderia escrever essa causa de inúmeras formas. Inúmeras formas. Até com adjunto e não com oração, por exemplo. Até com adjunto adverbial e não com oração necessariamente. Então, quando eu dou para o aluno essa habilidade dele brincar ali com as orações, porque é assim, ó, quem escreve redação de verdade, ele brinca com as orações. Ele brinca ali, ele é um malabarista do seu texto. As orações ali para ele são como aquelas bolinhas ali que o malabarista fica brincando ali, jogando para cima, joga para lá, joga para cá, quer dizer, faz o que quer das orações. Manuseia como quer, como
dando a elas o sentido real que ela quer dar. Para que tudo isso? Para que ela consiga traduzir aquilo que está na sua mente com a maior fidelidade possível para o papel. Aqui está claro que, nesse período que nós acabamos de ler, está claro que na cabeça da autora desse texto, a informação essencial era essa aqui mesmo, de que o filme pode se assemelhar ao que acontece no filme, se assemelha ao que acontece no contexto atual do Brasil, dentro da temática que foi abordada ali. Para mim está claro que na cabeça dela esse era o enfoque que ela queria dar, e realmente era o mais importante mesmo, de fato. Se ela desse enfoque para outra informação ali naquele período que não fosse essa, eu ia perceber que ela não está dando um enfoque ao que é mais relevante. Então, às vezes, ela até tinha pensado que aquilo era mais relevante, fazer esse link com a realidade atual. Mas ela não conseguiu fazer isso no papel. Por quê? Porque as suas palavras escritas não foram fiéis como elas foram pensadas.